Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. Bom, para começar esse papo de hoje aqui, antes de apresentar quem está comigo aqui para essa discussão, gostaria de fazer uma análise breve, assim, e muito resumida, e talvez até faltando aí fatos históricos, mas pensando assim, antes da gente entrar no papo, né, sobre como que a gente chegou nesse modelo, assim, né? E eu não consigo não pensar que a gente tem um start nesse modelo de publicidade, já entrando aí no contexto que a gente vai falar hoje, com conteúdo de graça, né? Publicidade na internet então se tornou um dos modelos de negócio para viabilizar algumas coisas, né? Algumas empresas online. E se a gente for parar para pensar, assim, eu cito aqui bastante, muita gente que fala sobre o impacto da tecnologia na sociedade, né? Cita o Jaron Lanier, que é um dos pensadores modernos aí mais críticos do tema, né, do impacto da tecnologia na sociedade, e ele sugere que nós como sociedade, nós como empresários, empresárias, ou como profissionais da área de tecnologia, fomos inocentes, né, ao adotar esse modelo de free na internet. Ele fala bastante sobre isso, né, nos livros dele, e sempre que tem alguma palestra, né. E, bom, o capitalismo de vigilância se tornou um padrão, com ele veio aí a modificação de comportamento, invasão de privacidade em proporções absurdas, né, e uma relação de trabalho aí, no mínimo, questionável. A relação de trabalho que eu digo a gente trabalha para as grandes empresas aí, seja com CAPTCHA no Google, seja com alguma outra coisa, gerando informações, e a gente não recebe nada em troca, né. Se a gente somar isso às fake news, né, propagação de desinformação, discurso de ódio, e toda a podridão aí que saiu do esgoto, a gente tem o estado atual da internet. Do outro lado, nós temos pessoas que de fato estão criando conteúdo relevante e a sua única fonte de renda aí é a publicidade, né? Pequenos publishers, portais, apps que recebem aí grana, né, e sustentam o seu trabalho por meio de publicidade. E para isso eu estou hoje aqui então para falar, acreditem ou não, sobre o possível lado bom da publicidade. É isso mesmo. E eu estou aqui, então, com o Fabiano Goldoni, meu amigo aí e parceiro de negócios, né, da Alright AdTech. E aqui eu tenho um resuminho antes dele se apresentar, né? Ele é, então, fundador aí, né, cofundador da Alright AdTech Company. Ele é um cientista de mídia, é professor e é palestrante. Então, Fabiano, te apresenta aí para a galera aí, dá um resumo aí da tua longa carreira. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para poder conversar aí com a audiência do Capitalistas de Merda. Eu adoro esse nome desse podcast. Eu sou, né, como tu falou aí, auto-intitulado cientista de mídia, porque hoje, no desenvolvimento que a gente tem na empresa, junto de todos os sócios e todas as pessoas lá, a gente vem desenvolvendo, né, e junto com vocês também, da On2, né, novas soluções de mídia e pesquisando nesse campo, que hoje é um campo que precisa de muitas visões e que a gente precisa olhar por muitos vieses, né, e na verdade, assim, o lado bom da publicidade talvez seja, assim, uma forma de dizer, porque a publicidade ela vem sendo questionada desde a sua existência, né? Se ela realmente tem um lado bom, né? E hoje no ambiente de tecnologia, ainda mais, porque a publicidade utiliza dados das pessoas sem avisar elas, ou sem, digamos, avisar a cada momento que utiliza os dados, porque em algum momento foi avisado e a pessoa deu consentimento, mas a gente vê que hoje as pessoas elas não têm essa consciência, né? E essa internet gratuita, que tu mesmo falou, tem um preço. Então, eu, na minha carreira, eu sou formado em publicidade e propaganda pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Então, na minha carreira, eu comecei como redator publicitário, mas desde 97 eu tenho um blog na internet, né? Eu comecei bem cedo, publicando,
já fiz acho que 9 a 10 blogs, eu perdi a conta, assim, porque tem uns que nem dá para considerar que foram blogs mesmo, né? E aí, mas a minha carreira sempre foi muito como redator publicitário, né? Então, hoje, digamos, acho que eu venho aqui fazer o papel do capitalista de merda, né? Falar um pouco sobre esse lado do capitalismo, assim, que é a visão de um publicitário em relação a isso, assim, a uso de dados, a interferência da comunicação, utilizando ferramentas de publicidade para se disfarçar de jornalismo. Acho que isso é uma das coisas mais graves que a gente tem hoje, né? É a publicidade ou a propaganda política disfarçada de jornalismo, disfarçada de informação, que era uma coisa que existia um tempo atrás, mas em escala bem menor. E então, a minha carreira, eu fui redator publicitário até por volta de 2005. Depois eu passei a trabalhar na área de TV. Então, eu trabalhei na Fox, no canal Fox. Por muito tempo, meu trabalho foi assistir séries e fazer trailers e filmes, e fazer trailers, chamadas, pensar o lançamento das séries. Era um trabalho muito bacana, mas também a comunicação e o digital sempre me puxou muito. Então, já na Fox, eu depois passei para a área de gerência do MySpace, que era uma rede social comprada pela News Corporation, né, que é a empresa, a holding, né, que tem a Fox Latin American Channels, a Fox Broadcast nos Estados Unidos, a 20th Century Fox, entre outros, que também é uma empresa cheia de controvérsias, né, já há muito tempo, principalmente na Inglaterra, e também pelo seu posicionamento político nos Estados Unidos, né? Depois eu saí, voltei, isso eu passei um tempo fora, né, de Porto Alegre, voltei para Porto Alegre e aí para trabalhar de novo com publicidade, já com uma consciência maior do lado do veículo, né? E hoje o que a Alright faz é monetizar veículos. Então a gente está, digamos, no meio desse turbilhão, ajudando veículos a se conectarem em mídia programática, que é esse ecossistema de softwares e dados que regulam a compra de mídia hoje através de leilões, e que hoje está no meio de uma controvérsia muito grande através de empresas como Google e Facebook, que monetizam páginas acusadas de fake news, né, onde também entra uma discussão sobre o que é fake news, né, e aí os meus colegas jornalistas precisam atuar mais, principalmente esses que têm aí doutorado, mestrado, aí tem a autoridade para determinar o que é fake news. Eu acho que eles têm que botar a cabeça para fora nesse momento e começar a regular esse mercado, a estabelecer as normas e padrões, porque hoje tem muita opinião disfarçada de notícia, tem muita propaganda política disfarçada de notícia, e o que é pior, a partir de 2016, a Cambridge Analytica entendeu como funcionam as ferramentas de publicidade e passou a utilizar conteúdo de opinião disfarçado de notícia e ferramentas de publicidade para distribuir isso para as pessoas. E para quem está no meu lugar e conhece o poder disso, sabe que isso precisa parar, precisa ser regulado, porque o nosso destino é barranca abaixo total se isso não for regulado. Sim, pô, muito bom, Fabiano. Nem sabia dessas tuas histórias aí antes de Alright, hein? Pô, muito legal ouvir assim. E, pô, muito bom saber da tua visão, assim, né? E eu acho que um dos meus objetivos aqui é justamente trazer pessoas, assim, para a gente falar de todos os lados, assim. Então, de todos os episódios, de todas as pessoas que já falaram aqui, eu já repeti isso algumas vezes, assim, de que eu acho que o que vem depois, assim, né, de, sei lá, uma nova internet, ou sei lá, novos modelos, tem que ser com pessoas de todas as áreas somadas e trabalhando em conjunto, né? Eu acho que a gente continua errando nisso, né? De publicitário tá lá, né? O jornalismo tá lá, tecnologia tá aqui, e isso vem, a gente já consegue enxergar hoje claramente, assim, que isso é um erro absurdo, assim, né? Então, pessoal de direito que eu trago para falar aqui também, né? Essa galera que entende das leis, entende como é que funciona, e também, obviamente, os ativistas da internet, né? Então aqui já passou a IASO, que já trouxe uma visão totalmente
diferente do que eu tinha, né, sobre regulação. Tu comentou aí, né, acho que podemos falar mais sobre isso, né. No episódio anterior, né, a esse que a gente está falando, Fabiano, a gente abordou o capitalismo de vigilância, né, e a LGPD, e a visão que o Norberto trouxe, que ele fez um artigo bem extenso sobre o capitalismo de vigilância e a LGPD, também mudou muito o meu conceito sobre regulação, e eu até já trago isso aqui para ti, para a gente falar mais para frente, talvez, que o que ele fala nesse artigo dele, um artigo científico mesmo, é que a LGPD ela vem para oficializar o capitalismo de vigilância. E essa visão eu não tinha, assim, né, de que, né, e ele, um cara da área do direito, né, trazendo essa visão, foi super importante, assim, para eu conseguir conduzir agora meus próximos estudos, que realmente o que ele aponta é isso, que a regulação não vem para proteger, e sim para regular algo que está posto já, né? E, enfim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fabiano, para a gente seguir aqui num roteirinho básico que eu montei. E talvez é muito mais filosófico, assim, mas acho que vale para a gente iniciar aqui. Tu já iniciou vários assuntos aqui que eu quero que a gente discuta, mas aqui no Capitalista de Merda a gente já falou em vários episódios, muita gente brinca e já está virando até uma brincadeira de tradição, né? Que sobre o tal do capitalismo consciente, né? Que isso é uma falácia muito, muito grande, né? Porque o mínimo de olhar em cima do capitalismo, a gente consegue enxergar todos os problemas, né? Muita gente até me questionou, né? Pô, já esse nome aí, capitalistas de merda, né? Que é isso? Tá chamando que todo capitalista é um capitalista de merda, não sei o quê? Na real, é o contrário. Eu justamente quero instigar isso que eu vi que te instigou, né? De, pô, precisamos discutir, estamos no meio de tudo isso, né? E vamos discutir para a gente fazer uma coisa mais legal. Mas a minha pergunta para ti é, tu concorda com isso de que isso é uma falácia, assim, esse tal do capitalismo consciente? E já anexo uma outra pergunta que é, existe uma maneira de ter a publicidade consciente? E é isso que a Wright vem fazendo? O que tu acha sobre isso? No caso, o capitalismo consciente é um conceito amplo que permeia várias áreas, mas na questão especificamente da tecnologia, do uso da tecnologia e o capitalismo ele é consciente só do lado de quem recebe, porque do lado de quem paga ele é totalmente inconsciente. Se a gente for pensar, por exemplo, que além dos nossos dados, que a gente entrega de graça para ter um Gmail, que a gente entrega de graça para usar a plataforma do Facebook, que a gente entrega de graça para usar qualquer coisa que a gente use de graça, nós estamos entregando os nossos dados e sem essa consciência de para que esses dados estão sendo usados, né? Então, o capitalismo, na área da tecnologia, ele é totalmente inconsciente, né, por parte das pessoas. Porque para tu ter consciência sobre o que acontece lá do outro lado das maquininhas que a gente utiliza, como o celular, né, precisa de um conhecimento bem profundo, na verdade. E quando a gente vê, por exemplo, assim, a Amazon, né, lançando o Alexa, e o Google lançando o Nest, né, aquele aparelhinho de áudio que capta o nosso som e interage com a gente sem telas, né? Que coisa maravilhosa. Ele custa na Amazon R$249. Ele é totalmente subsidiado, né? Esse aparelho nunca custaria R$249 se a Amazon buscasse ter algum lucro com a venda específica desse aparelho. O que a Amazon quer é escutar a nossa voz cada vez mais, né? Escutar o ambiente da nossa casa. A mesma coisa o Google. Apesar de que o Google está sempre falando que abre os dados e facilita o acesso e o controle das pessoas em relação aos dados. E por essa razão do Google falar mais sobre o assunto, eu optei por entregar a minha vida ao Google. Então, tudo que eu uso é Google. Eu evito usar coisas de outras plataformas, né? Eu uso o Facebook, mas eu não tenho um aplicativo instalado no meu celular, apesar de daí ter o WhatsApp, que é da mesma empresa. Então, enfim, acabo caindo, né? E por essa razão, a questão do uso de dados e o capitalismo consciente, para mim, a consciência é quase enxugar gelo, sabe? Porque tu nunca vai conseguir esconder a tua identidade na internet, e a LGPD justamente pede para que tu exponha mais ainda a tua identidade, né? Tu tem que
expor mais a tua identidade, e a própria lei agora que foi votada no Senado, a lei como é que é, das fake news, né, que também regula as plataformas, vai ficar quase tão complexo abrir uma conta no Twitter quanto tirar a carteira de motorista. Tem que mandar uma foto da identidade lá para abrir uma conta, tem que se identificar, né? Então, a única forma de tu ser oculto na internet é tu ser um fake. É tu criar uma outra identidade. E ainda assim, esse fake vai receber publicidade direcionada para ele, né? Conforme o comportamento que esse fake tem. Então, o capitalismo consciente, ele tende a ser consciente à medida que as plataformas assumem a sua responsabilidade, assumem como usam os dados. Eu vejo que hoje, bem ou mal, o Google é o que mais faz isso, né? Ele sempre facilita o acesso aos teus dados, ele informa como apagar dados. Então, qualquer um que buscar como apagar meus dados no Google vai cair direto num link que é só apertar um botão lá e apaga os dados, né? Vai poder ver todas as gravações que ficaram feitas. Então, eu vejo que o Google digamos, dessas empresas, a mais transparente dentro do possível, né? Porque a transparência é aquela coisa, depende também da tua capacidade de enxergar através dela, né? Porque não existe tanta transparência assim. Ah, sim, com certeza, né? E o Google é muito contraditório, né? Porque isso em todas as áreas, assim, né? Tanto na parte de tecnologia, às vezes a gente tem, o Google apostando ali em plataformas open source ou de open standard, né? Sei lá, pegar o exemplo de PWAs, né? O Google tem um time mais foda do mundo para a evolução das PWAs, né? Que tem um potencial aí de ser algo super relevante, já é relevante, mas tem o potencial de ser algo muito melhor do que são as App Stores da vida e Play Store, né? E o Google investe muito nisso, né? Mas ao mesmo tempo o Google está lá, tem uma área muito maior que investe no Flutter, que é uma tecnologia para aplicações nativas que vão rodar em cima da Play Store e tudo mais. Então, essas contradições, assim, e obviamente isso entra nessa parte de dados, né? Que é aí citando a Shoshana Zuboff, do capitalismo de vigilância, o que ela fala é que justamente a gente tem acesso a um mínimo do mínimo, né, do que a gente não sabe quais as informações que o Google tem, né, ou que qualquer empresa aí, né, desse capitalismo de vigilância moderno tem, porque é muita informação derivada, né, o lance da acumulação de dados. Então tu pode, concordo contigo ali, é muito difícil, né. Hoje na equipe, por exemplo, aqui a gente tem pessoas que são bem críticas assim com privacidade, que usam VPN ou que usam, enfim, todas as soluções assim, mas de uma maneira ou outra, sempre, né, a pessoa, por algum motivo ou outro, acaba sendo exposta, né? Pode complementar? Então, a gente hoje tem algumas ferramentas que nos ajudam. Tinha uma ferramenta que era um add-on do Firefox que chamava Collusion, e ele mostrava todas as conexões de dados e todos os sites que estavam te rastreando à medida que você navegava na internet, deixava uma aba lá aberta e ele te mostrava isso. Era bastante impressionante, assim. Tem um outro plugin, que agora me falhou o nome, que a gente usa no desktop. Ele mostra o que o Facebook lê do nosso perfil à medida que a gente usa o Facebook. Então, o Facebook, ele não declara que consegue escutar, né, o que o microfone capta, mas a gente tem diversas provas aí de pessoas que passaram a ser impactadas por publicidade depois de mencionar somente verbalmente, próximo do celular, né, marcas. E também o Facebook, ele é uma das plataformas que mais detém nosso comportamento e nossa visão mais interrelacional entre as pessoas, né? Porque ele também consegue detectar não só o clique nos anúncios, mas o tempo de exposição que uma peça, um post de um amigo nosso fica na tela. Então, ele sabe quais posts a gente olha mais, né? Então, ele consegue entender até a diferença de religião de uma pessoa pelo que ela clica e pelo que ela olha.
né? Porque às vezes a gente clica naquilo que a gente concorda e olha para aquilo que a gente odeia, né? Ou discorda. Então, enfim, esses comportamentos que na verdade vão revelando muito mais até do aspectos psicológicos das pessoas, ficam guardados lá. E, de uma certa forma, isso vai sendo usado. E hoje não é à toa que o Facebook, em termos de uso de dados, é talvez a melhor plataforma para impactar usuários. Assim, você publica certas fotos e passa a receber publicidade de produtos relacionados a essas fotos, né? Eu, por exemplo, publico fotos de churrasco. E eu recebi pelo menos 4 a 5 marcas de facas de churrasco nos últimos tempos, né? E então, eu não falo sobre churrasco, eu só publico fotos, né, no meu stories. Então eu vejo que tem muito dado que a gente sequer imagina que são processados e são utilizados depois para nos entregar conteúdo. Então, isso é um aspecto aí que a gente precisa sempre buscar esse equilíbrio, e na minha visão o equilíbrio ele está em a gente conhecer as pontas. Numa ponta, o deslumbramento com a tecnologia e tudo que você pode fazer com isso, e na outra ponta, quase que o ludismo, né? Que é destruir a tecnologia porque ela está trapaceando no jogo, né? Entender essas duas pontas, como elas pensam, para encontrar o equilíbrio. Para mim, essa é minha busca eterna, e é isso. Sim. Aproveitando que tu falou, então, de Facebook, Fabiano, eu sei que vocês fizeram há pouco tempo aí, né? Rolou acho que foi uma live sobre tudo isso que está rolando com do boicote ao Facebook e tal, por conta lá daquele movimento Stop Hate for Profit, né? E eu até anotei aqui que, pô, o mercado, deve saber melhor que eu, né? Mas o mercado de publicidade do Facebook vale 70 bilhões de dólares, né? Só o mercado de publicidade do Facebook, não sei quantos por cento representa, né? Da receita total do próprio Facebook. Mas você quer comentar um pouco? Eu não consegui assistir a live, mas eu acho que é um assunto que está rolando ultimamente, assim, né? Qual é a tua visão sobre isso, né? Depois a gente pode entrar mais, né, numa visão mais de futuro, eu deixei para o final, né? A gente entrar justamente nesse equilíbrio, mas especificamente falando sobre isso, né? Sobre esse boicote e de tudo que, sei lá, o lance do Sleeping Giants, que também veio agora para o Brasil e tudo mais. Qual é a tua análise sobre isso, hein? Então, essa sua percepção de que a live já aconteceu, ela é uma prova de que a gente sabe usar essas ferramentas de publicidade, porque a live é hoje, às 18 horas, no dia da nossa gravação. E a gente criou tanto conteúdo e fez tanto remarketing nas pessoas que visitam o nosso site que você tem essa impressão de que a live já até aconteceu, né? E é disso que a gente está falando, assim, essa percepção muitas vezes conta muito mais do que o fato consumado lá, ou seja, a live, né? A percepção de que a gente explorou esse assunto e foi até a última página da internet falando sobre isso. Então, imagina esse poder na mão de quem faz política, né? Esse conhecimento e isso, assim. Então, é um conhecimento e o poder na mão de quem monetiza sites também, né? Então, isso tudo é uma prova, né, de que esse uso de dados, quando bem feito, né, e a gente faz mais ou menos bem, você tem aí um resultado de percepção de imagem impressionante. E em relação ao Facebook, a partir do momento que uma empresa abre capital, ela responde para os acionistas, né? Por mais que o Mark Zuckerberg bata no peito e cante de galo dizendo as marcas vão voltar, né? No fim do dia, ele responde para os acionistas, né? E aí está um viés aí do capitalismo de merda, porque no fim não é um xingamento, é quase que uma conclusão, tipo, o capitalismo ele é uma merda, né? Porque quando tu responde para acionistas, tu perde a vontade, um pouco da vontade do fundador de querer fazer o bem, e a partir tu trabalha por um sistema, né? Tu trabalha para o sistema girar, e o sistema gira em direção ao bolso do acionista. Então, o Facebook, no início, o Mark disse que as marcas iriam voltar,
Muitas marcas que disseram, e isso é uma das coisas que eu já vou até abrir aqui, porque se vai para o ar depois da live, muitas marcas que disseram que estavam cortando investimentos do Facebook já haviam cortado. Fizeram isso por pura relações públicas, né? Para dizer que são legais. Mas vai saber se essa marca não está contratando mão de obra escrava na Bolívia, no Vietnã, né? Ou não está contratando, por exemplo, empresas e terceirizando serviços com empresas acusadas de assédio, de racismo, né? Ou seja, tudo aquilo que ele está dizendo que não está fazendo mais ou não anunciar no Facebook, porque muitos até nem anunciavam, já tinham cortado alguns investimentos. Por outro lado, ele pode estar fazendo em outros vieses, né? Em outros âmbitos da sua vida. Então, o capitalismo ele se acomoda. O Facebook já cortou páginas lá de alguns bolsonaristas, lá nos Estados Unidos fez alguns movimentos também. Então, ele deu uma acalmada nos mercados, porque no fim do dia ele responde para os mercados, ele responde para os acionistas, né? Ele precisa ver o gráfico da bolsa voltar a subir, depois de ter caído muito. Então, quando diz, ele perdeu 7 bi, beleza, 7 bi é 10%, né, do 70 aí que ele fatura. Então, já é potencialmente, né, não perdeu de uma vez só, segundo se estima, é potencial. Então, beleza, perder 10%, não, você tem que responder para os acionistas que isso vai voltar, que as coisas vão voltar a ser como eram. De fato, os maiores, o maior, não sei se o maior, é difícil dizer isso com certeza, mas uma boa parte do volume de anunciantes do Facebook são os pequenos e médios anunciantes, né? Em termos de número, certamente, mas o volume de investimento são pessoas que têm o seu pequeno negócio e precisam de alguma publicidade digital que funcione, né? Então, esses caras não estão nem sabendo do boicote, e o boicote vai afetar tanto o negócio deles que eles preferem nem falar nesse assunto, né? Então, eu acho que esse boicote do Facebook também é um movimento que tem a sua validade, mas eu não sei se vai resultar em grandes mudanças na plataforma e na forma como as marcas investem em mídia digital, porque muitas ainda dependem do Facebook para ter resultado. É difícil cortar da planilha de mídia e substituir por outra plataforma. Sim, que louco isso, né? Do resumo ali, a galera usando publicidade, fazendo publicidade em cima de um negócio que é um boicote ao Facebook, né? Que tu comentou de muitas marcas querendo colocar o seu nome na lista, né? Estamos presentes aqui porque somos legais, mas na verdade é tudo a mesma coisa, né? Esse lado da publicidade eu acho muito louco, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Fabiano, para a gente seguir aqui falando mais sobre isso. Tem uma pergunta para te fazer que é bem idiota, tá? Mas deixa eu te dar o contexto. Eu, há muitos anos atrás, só para dar um contexto para quem está ouvindo e não sabe, eu trabalhei num grande portal, aí o Terra, né? Trabalhei por muito tempo lá, trabalhei na equipe de arquitetura lá do portal e logo que entrei eu já caí na parte de tecnologia e de publicidade. E aí que eu entendi tecnicamente, né? Não falando de negócio, porque esse é um mundo que o Fabiano entende. Eu entendo mais a parte técnica e uma pequena porção só, né? E muito se deu o trabalho que eu fiz nessa época no Terra, assim, né? De entender como é que as coisas funcionavam. E aí, no momento que eu tive o clique, né? Porque eu precisei desenvolver tecnologia para as publicidades lá no Terra, é que eu comecei a entender como essa cadeia é bizarra, né? Muita gente conectada e pensando tecnicamente hoje melhorou bastante, né? Mas continua sendo um lixo técnico, assim, né? Por debaixo dos panos, né? Muito por conta de tudo que a gente teve aí de evolução nos navegadores, né? E subversão de métodos aí na linguagem JavaScript e, enfim, funcionalidades de navegadores. Mas, enfim, durante muito tempo eu usei Adblocker, assim, né? Muita gente, principalmente da área técnica, né? Muita gente usa e tudo mais. Não tem problema nisso. Eu sei que o mundo publicitário já sabe disso, né? Mas, atualmente, a gente tem os navegadores, inclusive o Google Chrome, voltando à contradição do Google, né? Com ações aí, não que bloqueiam ads, mas que tentam, pelo meu entendimento aí, né, criar um certo critério, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas, sei lá, pega o Firefox está, né, como sempre aí no underground, por padrão, hoje a gente já tem isso, né?
Pega o Brave, que é o navegador lá do criador, né, do JavaScript, por padrão e ainda trazendo um novo modelo de negócio de publicidade, né? Mas a minha pergunta, e eu afirmo que ela é idiota, Fabiano, mas eu queria que a gente aprofundasse nela, era, as pessoas clicam em ads? A pergunta não é idiota, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa pergunta, né? E assim, a resposta, se as pessoas clicam em ads ou não, elas estão lá na última linha do resultado dos e-commerces, né? Se os e-commerces seguem investindo nisso, é porque as pessoas clicam, porque alguém tem que receber a encomenda na porta lá, tem que botar o cartão de crédito e pagar. Então, se tem alguém pagando por um produto que foi originado através de um clique, é porque sim, as pessoas clicam em ads. Mas eu sempre digo que onde tem grana, tem crime, né? E assim, tem muito crime na internet, que a gente nem fica sabendo, né? Fraudes de clique, fraudes de impressões. O Google hoje é quem está lucrando com esses cliques que são válidos, ao mesmo tempo que busca as boas práticas lá dos que estão mais lá pro lado dos ludistas, né? O Firefox, o Brave, que estão mais assim, tipo, essa tecnologia aí tem que dar uma segurada ou tem que dar uma regulada maior. E sem querer ofender, usando o termo ludista, né? Eu só quero estabelecer uma ponta lá, de um lado, o cara que luta pela regulação mais firme da tecnologia, digamos, numa visão mais de concentração até o poder do Estado em cima da tecnologia, e do outro lado o deslumbrado que quer tudo livre, né? Que é tudo aberto. Então, só para fazer esses paralelos bem distantes, e a gente vai sempre se movendo no meio, né? Um pouco mais para um lado e às vezes um pouco mais para o outro. Então, o Google ele busca muitas vezes essas visões, essas práticas, mas ele sempre tenta botar um modelo de negócio em cima, porque o Google também responde para acionistas, né? Então, quando o Google diz que vai acabar com os cookies, ele já tem um projeto para isso, né? Certamente tem, e hoje a gente já observa movimentos ali que determinam isso. Até o Google hoje, boa parte da publicidade que ele exibe, até um pouco tempo atrás, boa parte da publicidade que o Google exibia aparecem como a gente conhece hoje nos sites dos portais, né? E aí ele tem que pagar uma maior parte do dinheiro para o portal. Isso deixa com o Google uma pequena parte. O que o Google fez foi lá, investiu em 2006, comprou o YouTube. E hoje o YouTube é o maior buscador depois do próprio Google, né? E aí o Google foi lá e investiu no Maps, investiu em outros produtos, né? Google Play, Google Livros, Google Tudo, né? Hoje tem Google Tudo. Porque o Google ele quer ter menos a pagar para terceiros. Então ele está hoje num movimento de se adonar cada vez mais da audiência. E aí, quando ele diz vou acabar com o cookie no browser, é porque ele já tem bastante gente dentro das propriedades dele para ganhar muito dinheiro. Se ele cortar esse braço de negócio que depende de cookie, beleza, se eu calculei bem, a última vez era 20% da receita bruta dele. Não é tão fácil de se livrar disso. Mas perceba que já foi mais, né? Então, o próprio Google, o próprio Search, né, é uma boa parte também, é o maior produto ainda do Google. E cada vez mais o Google ele está botando para dentro das suas propriedades a audiência que ela navegue dentro das propriedades que ele controla, e aí ele não depende mais do cookie, ele depende de outras formas de rastreamento para pegar o lugar em que a gente buscou no Maps e depois lá no YouTube nos oferecer um produto relacionado a isso, né? É tudo dele. Teve uma conversa muito curiosa que aconteceu uma vez com o próprio Google, que a gente precisava que liberasse um código que a gente recebeu por e-mail. Só que o e-mail que a gente recebeu não era um e-mail de uma pessoa, era um grupo, era um alias, né? E a gente disse, não consigo acessar esse e-mail, ele é um alias, e a gente não conseguia receber o e-mail. E como a nossa empresa é hospedada toda dentro do Google, eu disse, olha, o nosso e-mail de vocês, acessem lá e peguem esse código. Entende? Tipo, é tudo de vocês. Entra lá, tu tem a minha senha. Acessa e pega o código. Daí eu dei uma risada lá.
não é bem assim e tal. Não, eu sei que não é, mas né, já nos demos conta de que tudo está tudo dentro do mesmo negócio, entende? É o planeta Google que a gente vive. E por isso que, de uma certa forma, eu falo que eu optei, né? Porque também entendi, assim, que tinha que fazer uma opção, porque como eu entendo que isso é a questão da privacidade do dado é enxugar gelo, eu vou me agarrar num iceberg aqui que não vai afundar, né, comigo junto. Foi mais ou menos essa é a proposta, essa ideia, assim, né, do meu uso de dados em nível pessoal, né? Sim, sim. Essa é bem isso, né? Para mim é uma briga constante comigo mesmo, assim, né? Já comentei, né, no episódio com o Guedin também que a minha abordagem é tentar entender por dentro, né? Então, esses dias eu estava fazendo um teste aqui também de monitoramento de tráfego de rede para ver de fato o que a Alexa faz e o que o Google Home faz. E é bizarro, assim, né? E também, claro, tem toda a parte de dados que o Google disponibiliza, a Alexa também, né? A Amazon também, que a gente consegue ver, mas, de novo, é só a pontinha, né? Porque por baixo daquilo ali a gente tem mais um monte de coisa, né? Mas a minha abordagem é essa, né? É tentar entender por dentro para conseguir, né, trazer ideias, porque é o lance que eu falei lá no início, né? A gente precisa ter uma união coletiva, assim, né? E a gente a gente vem falando bastante sobre isso, né? De que tem que sair em cima de algum movimento, né? E as pessoas de diversas áreas precisam estar juntas, né? Porque eu não acredito, né? Por conhecer a galera de tecnologia, eu não acredito que somente ativistas da tecnologia, de uma web aberta, uma web descentralizada, vão conseguir resolver um problema, né? Porque não tem como bater de frente, né, com o Google, assim. A gente tem o Tim Berners-Lee, é o cara que criou a web. O cara está há 5 anos, no mínimo, tentando criar uma solução, né, onde os dados de usuários enfim, onde a gente tem uma nova abordagem em cima de dados de usuários, onde a gente tem uma nova web, onde isso funciona de uma maneira muito legal. Pô, é o cara que criou a web, o cara está há 5 anos tentando bater de frente, ele já tentou várias abordagens, eu acompanho isso desde o início, né? E agora, beleza, ele tem a startup dele lá do Vale do Silício, ele tentou, acho que a abordagem dele é essa também, bom, vamos tentar por dentro agora, vamos trazer um investidor e vamos tentar tornar isso aqui rentável, vamos se tornar capitalista para tentar resolver o problema, né, que se tem. Mas ele está aí há 5 anos criando, né, e tem várias outras iniciativas aí no mundo inteiro, mas, de novo, eu vejo muita gente, por exemplo, criticando o próprio modelo do Tim Berners-Lee, e eu também vejo vários problemas na solução técnica, né, e, de novo, talvez seja por isso, né, tem coisa que a gente tá, mas será que eles pararam para conversar com alguém do mundo de publicidade para tentar enxergar um meio termo, né? Até o próprio Brave, né, do Brandon Ike, que, beleza, tem uma solução que eu acho fodástica, assim, pensando tecnicamente, e como modelo, né? E é fácil de ver que ele realmente se baseou, pelo menos eu entendo assim, em soluções propostas aí pelos grandes pensadores modernos dos últimos tempos, né? De, pô, vamos monetizar o usuário e também o produtor, né? Vamos se livrar dos intermediários, né? Tem um conceito aí por trás. Mas, ao mesmo tempo, como é que vai bater de frente com o Amazon e com o Google, né? Na verdade, como essas empresas, Google, Amazon, Facebook, detêm a maior parte do nosso tempo de navegação, acaba ficando na mão deles essa regulação. E eles são jardins fechados de dados, em que você não consegue entrar e utilizar e monetizar, né, o usuário. Depende deles monetizar usuários pelo uso de dados. Eu vi algumas iniciativas, mas bem nessa época, em julho do ano passado, eu tive no RiseConf em Hong Kong, e eu vi várias iniciativas no sentido de monetizar o usuário pelo consumo de conteúdo e também pelo financiamento de conteúdo. Então, lá foi lançado um filme que os usuários investiram dinheiro real e tokenizaram o filme, trocaram dinheiro por tokens, né? E à medida que o filme é distribuído, esses tokens vão valorizando como uma ação. E aí eles podem trocar esses tokens numa rede de parceiros que aceitam os mesmos tokens, né? Lojas, serviços, como um programa de vantagens,
né, por você ter financiado a produção de um filme. Depois tinha também sites que você ganhava tokens à medida que consumia conteúdo lá. E agora tem, acho que é VOD, tem um site também que é estão chamando de YouTube, que você ganha dinheiro para assistir vídeos, né? Então, você acessa lá e à medida que você vai consumindo conteúdo, claro que daí tem que estar logado, né? Consumir o conteúdo logado para poder ter o teu dado rastreado e receber isso em forma de grana depois. Essas iniciativas de distribuir conteúdo, de produzir conteúdo e receber algo por isso, assim, eu vejo que tem um problema de escala, né? De rastrear tantos usuários, tantas interações, né? Do conteúdo, e também tem o problema que é o problema dos jardins fechados. Então, boa parte do e-commerce do mundo acontece dentro da Amazon, boa parte da nossa navegação está dentro das plataformas do Facebook, e a maior parte das nossas buscas e consumo de vídeo é dentro das propriedades do Google. Então, se um desses três não fizer nada, né, nada acontece. Então, eu vejo que se essa iniciativa de monetizar o usuário como uma data wallet, né, uma carteira onde você transaciona seus dados, e aí pode entregar dados à medida que for requisitado, sim, né? Inclusive isso facilitaria a busca por interesse, né, por leads, que eu vejo que hoje as marcas buscam muito por leads, né? Pode receber ofertas direto nessa carteira, né? Daqui a pouco receber desconto em troca de lead, receber desconto em troca de dado, receber pagamento em troca de dado. E a gente vê iniciativas bem pequenas nesse sentido, né? Tem operador aí que você assiste, plataforma que você assiste anúncios e recebe créditos no pré-pago, né? Então, tem um monte de iniciativa mas são muito pequenas perto do tamanho das Big Techs, né? Então, a Apple também está numa cruzada agora de bloquear o rastreamento. Quer dizer, sempre esteve, né? Bloqueando o rastreamento. Agora, deu uma sacudida maior, porque o bloqueio ele é default. E aí vem mais iniciativas por aí também, da parte deles. E a Apple nunca conseguiu ganhar dinheiro como o Google e o Facebook, a Amazon, com anúncios, né? Então, se não surgir dessas 4 empresas, né, botar a Apple no meio aí também. Sim. Não, e legal que justamente a minha próxima pergunta era sobre isso, Fabiano, então vou aproveitar aqui, que era saber a tua visão, assim, né, minha curiosidade, saber a tua visão sobre o mercado de publicidade no mundo, assim, atual, né, com esses movimentos atuais aí, né, e aí a gente já falou sobre alguns aqui, enfim, do boicote, já falou um pouco, né, sobre essa parte dos navegadores, né, e sobre esse lance da Apple também, que eu até, esse lance é o IDFA, né, esse identificador, e qual é a tua análise sobre isso? Por que a Apple está fazendo isso? É porque eles querem, sei lá, porque hoje a Apple, beleza, não tem essa fatia de publicidade, e qual é o objetivo deles, assim? Eu vejo, claro, todas as empresas fazem isso, né, são muito contraditórias, né, porque por um lado a gente tem a Apple, sei lá, é o antro do capitalismo, assim, eles subvertem tudo que é possível, mas ao mesmo tempo eles têm ações. Semana passada a gente teve o anúncio lá que, a Apple estava bloqueando o desenvolvimento dentro do Safari, né, o navegador da Apple lá, de 16 novas APIs que são standard, né, que os outros navegadores já estão implementando, Chrome, Firefox, Brave e tudo mais. A Apple disse, essas aqui a gente não vai implementar porque isso aqui tem uma possibilidade de violação de privacidade, né? E a Apple vem notando, assim, né, já faz uns anos, né, que ela vem se colocando como uma alternativa a esse modelo absurdo que a gente tem, né, de falta de privacidade, né? Então, não, aqui com a Apple, tu paga aqui, sei lá, quantos carros por um iPhone, né, ou por um MacBook, mas tu vai ter privacidade. Então, de novo, criando mais uma camada em cima, né? Mas eu queria saber a tua visão, assim, no panorama, assim, né, e aí, de repente, fazer uma conexão aí com a Alright, né, sobre esses movimentos, assim, né, no mundo. A gente entende, e é difícil fazer
exercício de futurologia, ainda mais numa peça que vai ficar gravada e depois pode ser usada contra você, né? Mas, vamos lá, estamos aqui para isso, né? A gente enxerga muito claramente que o futuro, toda a publicidade vai ser comprada de forma automatizada, ou seja, a pessoa entra em alguma plataforma, faz uma escolha e compra audiências. O que ela vai fazer? Se ela vai exibir publicidade ou vai exibir conteúdo? A tendência é que as marcas se comuniquem cada vez mais com conteúdo e utilizem fragmentos desse conteúdo para promover, né, o próprio conteúdo. Então, o que eu vivi muito na época que eu trabalhei na Fox, em que a gente tinha uma séria dificuldade de tratar com agências de publicidade, porque eles queriam fazer coisas com ideias, sendo que era só mostrar o Jack Bauer torturando um cara que a série estava vendida, entende? Era só mostrar as piadas do Homer Simpson que estava vendido e o cara ia lá assistir naquele dia, naquele horário. Então, o produto, eu só precisava escolher as melhores partes do produto, colocar dentro de uma sequência lógica sobre um conceito, para que as pessoas quisessem consumir aquele produto de conteúdo. Então, entendo que as marcas elas vão cada vez mais migrar para essa lógica, né, de criar ótimos conteúdos e vender esses conteúdos através dele próprio, né, em formatos publicitários daí. Então, essa automação e essa migração para o conteúdo, a gente já vê o que está acontecendo, por exemplo, no próprio segmento de televisão, né? O Netflix lança mais de 2 séries por mês, né? Tem série nova o tempo inteiro, porque eles já entenderam também que não adianta fazer 8 temporadas. A galera assiste 2, 3 no máximo, depois desapega. Né? Por mais que os fãs fiquem saudosos, daqui a pouco vem uma próxima série que substitui aquela e era isso. Então, o Netflix está num volume absurdo de produção e está tendo tendo um modelo que até por enquanto está vivendo sem publicidade, né? Quando a gente olha para esse movimento da Apple, o que a Apple vende? A Apple vende iPhone. A maior parte do lucro da Apple é iPhone. Só que a gente já vê um movimento mundial de uma competição tão acirrada, uma comoditização de hardware, né, que esse mercado começa a ficar muito ameaçado, né? E aí, quando a Apple diz, vamos proteger a privacidade, que nada, eu estou cercando o dado para mim, depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Essa é a leitura que eu faço. Quando a gente vê, a publicidade vai ser automatizada e vai ser conteúdo. Bom, as marcas vão querer distribuir conteúdo para os usuários da Apple. E aí a Apple vai ter o dado para saber exatamente que conteúdo vai para cada usuário, né? E aí pode ter lá a plataforma, inclusive, gratuita, né? Que vai ser gratuita só para nós. Tendo o nosso produto Apple, a gente vai ter uma plataforma gratuita de conteúdo gratuito, mas que, na verdade, é um monte de infomercial, assim, né? Que a gente vê hoje já algumas séries, assim, que... Pô, por que essa marca aparece tanto nessa série? Isso já vem há décadas, né? A gente tinha lá a própria série lá do 24 Horas, que eu falei do Jack Bauer, né? Não sei se tem gente, acho que nem vai entender o que eu tô falando. Mas ele tinha vários patrocinadores que tinha um tempo de exposição que ele tinha que ter na série. Tinha a marca lá, acho que era Cadillac, não lembro a marca dos carros lá da polícia, tinham que aparecer, então tinha que ter perseguição, tinha que ter o carro estacionando com a marca bem na frente da câmera, tinha uma venda de placement dentro da série, né? E a gente vê que hoje a migração para esse modelo, assim, ela é bem intensa, porque cada vez mais as marcas vão te entregar conteúdo e depois elas vão se relacionar diretamente, né? E o varejo tem também um modelo aí que fica sob cheque, né? Que o varejo também está se reconfigurando de uma certa forma, né, virando mais um entregador do que, de fato, um vendedor, né? Sim. E, Fabiano, queria que a gente falasse um pouquinho mais, assim, sobre uma coisa que a gente comentou lá no início, que eu acho que é uma coisa muito legal, assim, e acho que, inclusive, tu pode salientar aqui, se for isso mesmo, a minha leitura tá certa, né, que tá no core aí da Alright, mas que é uma coisa que me chama a atenção e eu não sei se tem outra empresa fazendo alguma coisa nesse sentido, que é o lance no foco
nos pequenos publishers, né? Então, e aí eu me coloco junto nisso, né? Porque uma das minhas empresas, a BrasilJS, é um pequeno publisher. Apesar da gente ter outros negócios, a gente tem um portal de tecnologia, né? Quem ouviu aqui também já ouviu o episódio com o Guedin, que tem o manual do usuário, ele está indo por uma outra linha, né? Uma linha que seja independente do modelo publicitário. Enfim, por N abordagens que vocês podem ouvir lá no episódio. Mas eu queria que falasse um pouco mais assim sobre isso, né? Porque eu entendo que a Write trabalha bastante com esses pequenos publishers, pequenos portais, e que de fato tem uma relevância muito foda, assim, né? Porque vocês até já me explicaram um pouco sobre isso, né? Que, pô, às vezes tem um portal no interior do Rio Grande do Sul que tem mais tráfego que o próprio Facebook, né? E isso é uma coisa muito interessante, assim. Queria que falasse um pouco sobre esse modelo, assim, e como que isso está rolando. Bom, até eu conversei com o Guedin antes, né, do episódio, meses antes do episódio, sobre monetização. Ele me perguntou como funcionava. E quando a gente abre o jogo e diz, para funcionar tem que ser isso, alguns, como ele, como o Intercept também, né, que também conversamos sobre o assunto, dizem, não, esse jogo eu não vou jogar. Né, tá fora da minha política das minhas crenças. E aí o segredo é descobrir como fazer, né, como monetizar conteúdo nesse ambiente que a gente vive. Assim. Então, o próprio modelo da Write também tem uma busca aí constante sobre a monetização, mas hoje o nosso foco é monetizar através de publicidade, né? Através de conexão com o ecossistema de mídia programática. O pequeno publisher, o pequeno veículo de comunicação, ele tem uma relevância local muito grande. Inclusive, a gente fez uma live sobre tráfego e viu que o pequeno publisher, tanto aqui no Brasil como na Inglaterra, ele tem um tráfego proveniente de social media muito maior proporcionalmente do que os grandes portais. Porque os grandes portais eles já são encontrados e visitados, já são grandes referências, também acabam sendo acessados por outras fontes, né, como a própria disseminação, por serem marcas muito fortes, mas o pequeno publisher ele tem uma função social, né, e o tráfego dele vindo proporcionalmente de social media chega a ser 1/3, né, do tráfego vem de mídias sociais, mostra como as pessoas que leem aquele conteúdo querem compartilhar aquilo, porque é o exemplo que a gente tem lá em Passo Fundo, né, ou em Barreiras, na Bahia, é o publisher local que fala sobre a ponte que caiu, sobre o incêndio na casa, sobre o crime que aconteceu ali na esquina, sobre o buraco na calçada, e isso importa muito para aquela população, importa muito mais para aquela população do que saber, por exemplo, se chegamos já a 70 mil mortos por Covid, eles querem saber quantos na cidade tem Covid. E assim, numa cidade do interior, e eu frequento cidade do interior, até agora a pandemia me ajudou um pouco a me libertar um pouco do escritório, né, e passar uns dias no interior. No interior, numa cidade de 30, 40 mil habitantes, eles sabem exatamente quem foi a pessoa que levou o Covid para lá, por onde ela passou, o nome da pessoa e onde é que ela mora. Né? Isso é um fato real, assim, e isso se vê depois em outras cidades também. Então, o mundo do pequeno município de 50 mil habitantes, ele é um mundo muito intenso de informação. E essa informação está neste publisher, né? Quando a marca consegue acessar esse publisher, ela tem uma conexão local muito maior do que quando aquele usuário daquela cidade está acessando um portal nacional. Porque vê, por exemplo, Balduco, né, próximo do Natal, no Estadão, no UOL, no G1, tem uma relação. Uma marca nacional num portal nacional. Agora, vê 3 vezes um spot de Balduco na Folha de Soledade, né, que é uma cidade pequena, é outra coisa. Né? É uma relação muito mais próxima. Quando você vai no mercadinho, a sua relação com a marca, você faz uma conexão local
com aquela marca, né? Porque ele estava ali naquele veículo. E aí tem um grande desconhecimento, que é a partir do momento em que a mídia se automatizou na compra nas plataformas, se desumanizou também. Porque o cara que compra lá, que ele bota assim, vou botar 5 mil reais em banners no Google. Ele depois ele vai ver onde é que o banner apareceu, daí descobre que apareceu no site de piadas de WhatsApp, site de sonhos, site de mangá, site da NFL em inglês, e depois apareceu em algum portal que ele conhece. E aí se pergunta, bom, é isso que aconteceu com a marca, né? A marca, as pessoas impactadas estavam nesses ambientes. Então, toda essa discussão de dado e de publicidade também tem uma certa revisão que está sendo feita pelo mercado, que é, peraí, galera, esquecemos do contexto, né? A gente foi nessa onda no deslumbramento, a gente foi lá para aquela ponta do deslumbramento e esqueceu lá na outra ponta tinha o pessoal com um grande contexto, né? Quando a gente queria fazer mídia numa determinada região do estado, a gente ligava para a rádio, a gente contratava o outdoor local, e na internet o que a gente faz? Bota no Google e geolocaliza. Só que daí os caras estão acessando a internet lá em tudo quanto é site, e daí quando eu vejo, mesmo geolocalizado, eu não apareci no publisher local. Por quê? Né? Tenho que ligar para o cara e mandar um banner para ele colocar no código lá. Porque ele não entrou no jogo, né? Não entrou no ecossistema. Então, o trabalho que a gente faz é botar o publisher local no jogo atual, que é ser acessado através de plataformas de compra. A dificuldade é que também é um mercado muito grande, né? Existem muitos veículos e a gente hoje percebe práticas de pessoas, muitos desses anúncios que a gente vê de ganhar dinheiro na internet, sabe o que é? É descubra como enganar o Google para ganhar muito dinheiro com conteúdo copiado. E a gente encontra muito conteúdo copiado. Então, a fake news é um problema, o conteúdo copiado é outro problema. Porque o que acontece, assim, coisas que a gente viu, assim, que o pessoal faz. O Facebook foi lá e criou, e assim, onde tem dinheiro tem malandragem, né? Para não falar crime. O Facebook criou um bloqueio. Se você publica o mesmo URL em vários grupos, ele bloqueia o domínio. Tu não consegue nem publicar mais no teu perfil. Bloqueia o domínio. O que os caras fizeram? Criaram 20 domínios com o mesmo conteúdo. E aí eles vão jogando de 5 em 5. Uma URL em 5 grupos, outra URL em outros 5 grupos, e outra URL em outros 5 grupos, e assim o Facebook não bloqueia e eles conseguem ter tráfego. Né? Aí como é que engana o Google nessa história? Pô, o Google detecta conteúdo copiado, então não dá para enganar o Google. Aí nesse caso o tráfego vem do Facebook. Tá, mas como é que eu ainda assim engano? O Google é mais difícil de enganar porque o algoritmo do buscador já faz uma leitura e compara muito as propriedades, né? Então ele é o mais complexo de enganar. Então volta e meia acontece assim dos grupos lá do pessoal que investe em publicidade, né? Que coloca publicidade no seu site que diz, pô, o Google deu metade do meu tráfego inválido. É alguma coisa que o cara fez que o Google descobriu lá que era uma malandragem e ele não paga, né? Ele não te paga. Ele diz, metade do tráfego é inválido. Ao invés de pagar $1.000, eu vou te pagar 500. Não gostou? Troca, arranja outro cara para te monetizar. Porque também tem um policiamento do Google em cima de tudo isso, né? Sim. Muito legal, Fabiano. Pô, muito legal esses bastidores, assim. Deixa eu fazer uma última pergunta que nem estava no roteiro aqui, mas com a tua última fala aí me veio na cabeça, assim. Hoje em dia, claro, o teu papel aí com a Alright, né, de levar a monetização para esses, enfim, pequenos portais, ou, enfim, portais, pequenos publishers e tal, mas eu fiquei curioso ali com o que tu comentou de alguns cases de pessoas, né, negócios aí que não quiseram entrar nesse meio por algum motivo ou por outro. Mas o que tu diria, assim, qual é a tua visão de hoje? Tu acha que vale a pena, sei lá, quero criar um portal de tecnologia, ou no meu caso, o Brasil JS, né? Pô, a gente tem um tráfego legal ali, né? Acaba não sendo o nosso business principal
o conteúdo de fato, né? A gente não monetiza aquele conteúdo nem no portal, nem no YouTube. O nosso modelo de negócio não envolve, né, monetizar com publicidade nem no YouTube e nem no portal. A gente tem outra abordagem. Mas tu acha que hoje, aí, se tu puder dar exemplos assim, né? Não precisa ser exatamente de um publisher, mas hoje é possível manter um site? Tem algum número assim? Não, olha só, se tu tiver um site, um conteúdo original, né? Tô falando, obviamente, um site, um conteúdo original aí, né? Um conteúdo, né, legal. Qual é um número mínimo, assim? Existe isso? Com 100 mil visitas no mês, tu consegue manter aí servidor e tudo mais. Qual a tua visão sobre isso? E se a Write tem alguma solução, né, já de mercado assim para isso? Sim, a gente tem uma solução, né, que já conecta o publisher diretamente desde o dia zero no ecossistema de mídia programática, que já é um publicador ali que vai conectar ele e também dá a possibilidade dele produzir conteúdo já numa velocidade de carregamento e numa hospedagem adequada, né? Porque tem muitos fatores que influenciam na monetização. A quantidade de publicidade, às vezes tu bota publicidade demais, diminui um fator lá que se chama viewability, e aí o seu usuário ele perde valor, e aí então são muitos dados sendo transacionados, muita informação. Então, se você tem um equilíbrio perfeito ali de publicidade no site, com banners, com vídeo, com o Taboola, que também é uma plataforma bem controversa, e já tivemos aí discussões, né, muito produtivas sobre isso, e esses dias o CEO do Taboola deu conselhos sobre regulação de conteúdo para o Mark Zuckerberg e viu a piada aí na internet, né? Então, se tu tiver lá melhor distribuição de display, vídeo, native, áudio também é possível, né? Se tu tem uma rádio, se tu tem um player leitor do conteúdo, com uma distribuição ideal, tu vai fazer mais ou menos pode botar uma meta aí de R$5 a cada 1.000 visualizações de página. Se você fizer R$5 dentro do leilão aberto, sem vender pessoalmente, diretamente essa publicidade, se você fizer R$5 a cada 1.000 visualizações de página, ou seja, um RPM de 5, né? Receita por 1.000 visualizações de R$5 é um ponto ideal. Aí você multiplica pelo quanto você quer ganhar, né? Tenho 1 milhão de page views. É 1.000 RPMs, né? Vezes 5, R$5.000 bruto. Aí tem que descontar a plataforma, quem está operando para você, no caso a Write faz esse serviço, ou também descontar depois impostos e tudo mais, dependendo do que tem no seu dentro do seu composto ali de custos, né? Mas 1 milhão de visualizações pode render 5 mil brutos. Pode render mais, pode, depende do segmento. E dando uma dica já que o pessoal que faz conteúdo de segmento financeiro, sabe? Aquele conteúdo assim, saiba o que você precisa para ter o cartão Nubank, sabe? Esse aí tá pagando muito mais hoje, porque o segmento financeiro, ele investe mais em mídia programática. Então, ele tá mais presente lá. Saiu do Facebook, né? Saiu das plataformas e tá indo... Porque tem uma coisa também que, além da questão do conteúdo lá do Facebook, às vezes não ser mais favorável, do outro lado tem o Google Search, que é o maior investimento de mídia, né, hoje, proporcionalmente das marcas, mas também é muito caro, é muito concorrido, né, e as marcas sempre estão buscando a terceira via, né? E aí a mídia programática para o segmento financeiro vem funcionando muito bem. E aí o cara que produz conteúdo do outro lado, ele é interessante que ele saiba essas coisas até para poder direcionar, às vezes, o seu conteúdo. Então, produzir conteúdo relacionado com o segmento financeiro atrai usuários que depois lá para o comprador, ele está comprando dados de pessoas com interesse em cartão de crédito, né? E aí quem acessa um conteúdo que fala sobre isso já tagueia aquele usuário com esse interesse. Outra coisa que também é produtos eletrônicos em geral, né? Quem fala sobre produtos eletrônicos acaba sendo categorizado como o leitor, né?
de produtos eletrônicos acaba sendo categorizado como um potencial comprador desses e-commerces, que aí você vai também, a partir do momento que vai entrando em algumas plataformas, vai recebendo lá uns remarketings e ofertas de e-commerce. O segmento de seguros já teve melhor, mas está meio embaixo agora, né? Até porque o pessoal vem cortando seguros, né? Então, também a gente tem visto isso. Cada momento tem o seu momento, mas hoje o produtor de conteúdo ele tem que fazer essa conta aí. R$5 por 1.000 visualizações de página. São vários trabalhos, tá? O primeiro é adquirir esse tráfego, que já é um baita trabalho, né? Ter 1 milhão de visualizações de página é uma remadeira. Eu já tive muitos blogs, e eu vou dizer, só um teve algum sucesso, porque era um blog, quando eu morava na Argentina, eu contei como era ser brasileiro e passar a Copa lá. E aí nós viramos um dos blogs do UOL na Copa. E aí, por ter um tráfego do UOL, a gente teve muitas visualizações. Naquela época não existia nem Google Analytics, foi a Copa de 2006. Mas assim, a gente teve, eu lembro de ter 30 mil visualizações num mês e a gente estava assim, nossa, muito feliz só pela audiência. E isso assim, ó, com o UOL empurrando, né? Naquela época, 30 mil era bastante. Então, conseguir essa audiência é um trabalho de formiguinha ali que envolve disciplinas de tráfego como SEO, distribuição em redes sociais, newsletter e mais um monte de coisa. Tem uma parte de infraestrutura, né, velocidade de carregamento, a própria velocidade de carregamento dos anúncios também. Então, tem uma infra que tem que ter uma atenção e tem que ter um conteúdo de qualidade. Então, esses 3 pilares, né, que é o distribuição do conteúdo, a produção do conteúdo e a infra, isso tem que ser muito dominado por quem quer crescer nesse ambiente de publishing, né, de produção de conteúdo. E, em relação à produção de conteúdo, o ecossistema de mídia programática, ele monetiza uma página, né? Então, ele não monetiza o YouTube, não monetiza o seu conteúdo do Facebook, ele não monetiza o seu conteúdo do Instagram. E a gente encara essas plataformas como fontes de tráfego, onde a pessoa, o produtor de conteúdo vai lá, vai botar uma pílula do vídeo que está hospedado lá no site para levar aquele usuário para lá, né? E aí a gente tem alguns exemplos que depois a gente pode até passar aí a gente criou um curso sobre tráfego para dar uma introduzida assim no pessoal e as bases aí para quem quer. Posso deixar o link depois do nosso curso aí, é gratuito. Pô, muito legal, Fabiano. Várias dicas capitalistas aí. Bom, o importante é o capitalismo consciente. Ele é aquela utopia, né, que a gente falou, mas é uma consciência que a gente está sempre buscando. Acho que é a consciência da própria existência no mundo capitalista, né? O que está acontecendo comigo, né? Para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, qual é o meu impacto nesse mundo capitalista. Então, apesar de ser publicitário e de fazer, digamos, um pouco o papel do capitalista de merda, né? nessa série, assim, eu gosto muito de passar essa ideia de que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, entende? Não sou um deslumbradinho, às vezes me sinto deslumbradinho e logo tento buscar assim, tá, mas acho que passei do limite do deslumbramento aqui, né? Eu nunca me esqueço, nesse evento em Hong Kong que eu fui, tinha lá uma empresa que dizia que ela fazia teu rastreamento histórico com o teu DNA. E aí tu só precisava fazer uma coisa muito simples. Pegar um algodão, um cotonete, passar por dentro da bochecha, colocar esse cotonete dentro de um tubo e depositar num envelope com teu nome, teu e-mail e teu outros contatos ali. Daí, quando eu fiz isso, assim, quando o meu envelope caiu lá dentro, eu vi assim, ó, caramba, eu fui o deslumbradinho agora. Eu acabei de associar o meu DNA ao meu e-mail. Esse cara agora, ele pode pegar, e o meu nome, né? Esse cara pode pegar, sei lá o que ele faz com o meu DNA, e se ele descobre que eu tenho uma cardiopatia potencial, ele vai mandar um e-mail. Daqui a pouco eu posso receber a publicidade, porque o e-mail também se relaciona com as plataformas, né? É o mesmo e-mail que eu uso para me logar no Facebook. Tá lá com o meu DNA na urna agora, eu disse, cara, abre que eu quero pegar de volta. Aí,
Porque eu falei isso para ele, tipo, eu acabei de associar meu DNA ao meu e-mail. E ele fez uma brincadeira do tipo, agora nós vamos rastrear a sua vida e te perseguir, não sei o quê. Ele falou em tom de brincadeira, assim. Só que eu cara, é sério, eu não quero associar meu DNA ao meu e-mail. Que loucura isso aí, Fábio. Isso aí é a evolução do capitalismo de vigilância ao extremo, né? Até no DNA, né? Sim, exatamente. Eu nunca consegui despegar lá, acessar a plataforma que ele disse que eu podia acessar e olhar todo o histórico que ele fazia lá. E tu pode comprar análises lá na plataforma. Tu faz isso. Eles te mandam o kit, tu raspa a bochecha com cotonete, bota, reenvia para eles com os teus dados, e aí eles te fazem toda a análise lá. Eles dizem lá se teus parentes vieram da Ásia ou da África, lá, os neandertais, quem eram e tal. Eles prometem muita coisa. Mas eu não consegui acessar isso, eu achei meio caro para pagar. Mas um dia, quem sabe, já que eu já fiz a burrada, né, de associar meu DNA, meu e-mail e entregar para eles, bom, agora vamos embora, né? Vamos ver o que eles conseguem me dizer. Pô, muito legal, Fábio. Infelizmente, vamos chegando aqui no final. Pô, daria para fazer, com certeza vamos fazer um outro episódio aí no futuro, hein, Fabiano? Porque muita coisa legal aqui, vários insights, assim, e é muito bom ver esse lado. Eu achei um papo muito, muito, muito legal mesmo. Então, vamos agora para aquela parte da... Fico feliz de poder contribuir. O próximo papo eu recomendo, tem o Domingo Seco, que é o meu sócio fundador da Allright. Tem também muitas visões interessantes para compartilhar. Recomendo aí o papo seja com ele, até para pegar um pouco aí do conhecimento, do histórico dele. Com certeza, com certeza. Vamos agora rapidinho para aquela parte das dicas capitalistas, além dessas que tu deu ali, que são bem capitalistas mesmo, para as dicas mais aleatórias, assim, de... enfim, coisas que, aí de novo, pode ser relacionado ao assunto ou não, ou sei lá, série, livro, música, o que for que está na tua mente aí nas últimas semanas e que tu acha que pode ser relevante para quem está ouvindo. O livro que eu estou lendo hoje não podia ser mais capitalista. Estou lendo As Cartas de Bezos, que são as cartas do Jeff Bezos aos acionistas. Eu acho que tá lá indo para aquela ponta do deslumbramento, tem que conhecer, né? Tem que conhecer a cabeça do cara, o que ele pensa. Acho que tem que ir lá e, ao mesmo tempo, tem que ir lá para o outro lado e também ler outra dica que eu dou, que é que o livro, agora eu esqueci o nome, mas Como Quebrar Tudo. Não é Como Quebrar Tudo, tu já deve ter lido esse livro, que é um livro que critica justamente as plataformas, que Move Fast and Breaking Things. Eu acho que esse é o nome do livro. Eu esqueci, eu tenho uma péssima memória para nome de filme e nome de livro. Mas é Move Fast and Breaking Things, que é o lema lá do Mark Zuckerberg. Esse livro é muito bacana de ler também. Ele está lá na outra ponta, né? E aí a gente sempre buscando esse equilíbrio aí de conhecer as duas pontas e tentar tirar nossas próprias conclusões. Eu vi uma série que eu achei muito legal. Confesso aqui que eu fiz downloads ilegais para ver a série, que é Years and Years, da HBO. Não sei se alguém já recomendou aqui no podcast, mas eu recomendo. Não é o Black Mirror, né? Que o Black Mirror é a distopia da tecnologia, né? Esse é mais próximo da nossa realidade. Algumas coisas dessa série estão acontecendo. E a gente, quando olha a série assim, encenada, né? A gente vê que, puxa vida, são coisas graves, né, que estão acontecendo. Então, tem a primeira-ministra lá da Inglaterra, que se elege, ela diz, não precisam ver TV, o meu canal tem tudo que você precisa ver e se informar. E ela é uma streamer que transmite fervorosamente, assim, o tempo inteiro, opiniões, faz entrevistas. Ela tem um canal de TV, um estúdio, em que ela entrevista pessoas, e obviamente são pessoas com o mesmo pensamento político que ela, né? E aí essa série é interessante, assim, para a gente ver o poder muito da informação que está na nossa mão e que às vezes a gente não usa, né? Que é aquela história. A gente hoje vai fazer a live, hoje no dia dessa gravação, vai fazer a live sobre o Facebook e a gente já falou tanto disso que tanto já achou que já tinha acontecido, né?
Então a gente está buscando usar muito esse poder aí para o bem, né? Para esclarecimento. Outras recomendações que eu posso dar, eu li já muito livro nesse sentido. Tem um livro que eu gosto muito, assim, que fala sobre a análise de dados, que é A Armadilha do Conteúdo. É um livro que ele tem um título meio estranho, assim, né? A Armadilha do Conteúdo. Ele fala muito sobre outros livros de previsões, né? E fala sobre como muitas vezes a gente não percebe as relações de dados que acontecem por trás do conteúdo que a gente produz e traz uma visão interessante assim sobre muitas vezes como o desenho de algumas plataformas é voltado para conteúdo, quando na verdade as relações de rede que acontecem são mais importantes e proporcionam uma escala maior, assim, né? Então ele traz um exemplo dos jornais, que a maior parte da receita dos jornais eram os classificados, né? E quando apareceram aí os eBay, os Mercado Livre, os OLX da vida, e levaram esse dinheiro embora, e como eram indústrias editoriais, eles ficaram cegos, né? Pelo que eles produziam, e não viram o que eles conectavam, né? Que eram as pessoas querendo vender coisas para outras pessoas. Então, essa premissa, assim, desenha um pouco do que o livro fala. Bom, muito legal, várias dicas boas. Eu já vi Years and Years, muito legal, uma série muito legal mesmo. Baita recomendação. Inclusive, o ator, ele é o ator do primeiro episódio de Black Mirror, né? O episódio do porco, que é um dos meus preferidos, inclusive, né? E, a série é muito legal mesmo. Eu vou dar uma dica aqui, não me julguem pela dica, uma série nova, relativamente nova, aí, pelo menos no tempo que a gente está gravando, que chegou na Netflix, Mucho Amor, a lenda de Walter Mercado. Quem viveu aí nos anos 90, obviamente, conhece o Walter Mercado. E eu fui ver porque achei, Walter Mercado, que lance bizarro, né? E eu gosto dos documentários da Netflix, assim, esses originais, né? E esse não é uma série documental, é um documentário só, tem ali 1h40, mais ou menos, e conta a história do Walter Mercado, assim, né? Com a participação dele, inclusive, né? Conta ali os bastidores de como que ele chegou na fama, infância e tudo mais, e tudo que aconteceu com ele naquele boom ali, né, que ele teve no mundo inteiro. Eu até nem sabia que ele era tão famoso assim, né, porque no Brasil a gente conhecia como Ligue Já, mas ele era conhecido no mundo inteiro, assim, com esse Mucho Amor, um bordão que ele fazia e tal, tinha vários programas e rádio e tudo mais, e o cara teve uma ascensão gigantesca, assim, ele era o novo Jesus Cristo ali, né, fazia shows e tudo mais, e aí não vou dar spoilers, apesar de ser um documentário da vida do cara, mas eu recomendo, assim, porque eu achei muito legal, assim, até pende mais pro drama o documentário, porque a vida do cara acabou sendo bem dramática, assim, tudo que ele passou, assim, no meio dessa ascensão que ele teve. Então, lá na Netflix, Mucho Amor, a lenda aí do Walter Mercado. E é isso, Fabiano. Cara, muito obrigado pelo teu tempo aí, muito obrigado pelo papo, foi demais mesmo, assim, muito bom ter essa visão, assim, e reforçar aqui que estamos alinhados, inclusive, né, acho que a gente acredita na mesma coisa, de que, a gente precisa conversar sobre as coisas, né, e trazer pessoas de outras áreas, e, enfim, que pensam diferente também, para debater e a gente construir algo legal aí no futuro. Com certeza. A busca pelo equilíbrio, ela é algo que é uma obsessão, assim, para mim. Entendo que a gente vive uma transformação social muito grande e muitas coisas nos deixam deslumbrados e a gente precisa sempre buscar essa essência, essa verdade, e não acho que as plataformas devam, né, entregar tudo de graça, mas precisa ter um equilíbrio também e uma clareza, uma transparência em cima do que a gente faz e dos dados que a gente entrega. Então, para mim, a busca do equilíbrio em todos os sentidos, né, no uso da tecnologia tem que ser muito, muito discutido, e por isso é muito importante ter muitas visões, assim, e esse debate aqui que tu promove aqui, né, no podcast. E
O nome do podcast eu acho sensacional, porque eu acho que não tem mais do que um xingamento, né? Tem também de merda pode ser assim, ó, puxa, caímos, né, nesse momento e agora temos que resolver, pode ser assim, pô, tava boa a vida e eu não sabia, né? Agora o capitalismo descambou para uma coisa que extremamente complexa, que merda, né? Então acho que tem mais do que, não é só um xingamento aos capitalistas, né, ou ao capitalismo. Acho que tem aí uma busca e um equilíbrio para se encontrar nesse modo de vida em que a tecnologia ela sempre é desenvolvida, entendo com uma intenção de facilitar alguma coisa, né? A gente precisa direcionar isso bem. Muito bom, valeu, Fabiano. Então tá, encerramos aqui, nos vemos numa próxima aí, valeu. Obrigado.